Olá, meus amigos da NMTV Net, estamos começando aqui o nosso Tribuna do Esporte. Hoje, muito animado, porque temos muitos assuntos aqui interessantes, relacionados, inclusive, à polêmica. Tem muitas polêmicas aqui hoje, né? Mas a gente procura trazer para você, meu amigo, tudo aquilo que aconteceu aí durante esse fim de semana. E nós vamos começar aqui apresentando aqui aqueles que já são cadeiras cativas aqui no nosso Tribuna. Hoje nós temos a ausência aí do professor, porque você caiu um pé d'água dele lá em Taguatinga, que está precisando de barco para atravessar para o lado de cá. Vamos começar lá com o homem que, né? Isso. Tá feliz, né? Tá, 7-1, né? Nosso amigo Roy Lacerda. Ô Roy, tudo bem? Tudo bem, professor, presidente, professor, um abraço. Presidente Nilton, ilustre Causístico Wilmo, mais um tribuno aqui para a gente debater sobre o futebol. Agora, bater em cachorro morto, vale a pena. Oxalá o Flamengo não tenha, como eu vim dizer na viatura aqui com o Will, oxalá o Flamengo não tenha gasto todos os gols para o jogo contra o Lanús, na quarta-feira, né? Então é isso aí. Mas o Flamengo agora está começando a engrenar, assim como o nosso Santos Futebol Clube. Tudo bem, doutor? Tudo bem, presidente. Presidente Nilton, boa tarde, quase boa noite, companheiro Roy, tá bem? Ausência do professor. Não consigo, eu vinha falando com o Roy no caminho, não consigo entender. O Santos é só, não vou prolongar em nada não. 16 gols de bola parada do ano passado para cá, do Campeonato Brasileiro para cá. 16. A bola foi alçada na área do Santos, é um pesadelo. É o Deus nos acuda, viu? É um pesadelo aquilo ali. Doutor, mas isso faz parte do futebol, né? Não, mas nem tanto também. Nem tanto. Vamos ver aqui, ó, senhor ver. O Flamengo conseguiu, né, uma classificação aí no apagar das luzes, né, lá no estadual. Depois de perder 3 seguidas, três partidas, empatou com o Internacional. O Paquetá perdendo gol à vontade. Perdeu um gol, aquele primeiro gol, né? Aí eu queria. Que sentou a cabeça lá no poste, lá, assim, de raiva, né? Ali não perdeu o gol, a bola bateu na trave, bateu no poste. Perdeu mesmo aquela do jogo passado contra o Corinthians. Inclusive contra o Corinthians tem um rapaz aqui, deixa eu ver aqui o nome dele aqui, ele está criticando nós, porque nós falamos tudo tal disso que Luns. Só não falaram do gol anulado do Corinthians naquele programa lá. Nós não falamos, não falamos. Falamos sim. Acho que falamos. O gol foi bem anulado. O VAR está aí para isso. Foi bem anulado, foi? Foi anulado, sim. Esse aí deve ser corintiano, animado, né? Ou escalão. Respeito, mas eu acho, reveja o programa, meu amigo. Nós falamos sim desse gol. Corinthians que perdeu para o Bahia por 2-1, não foi? É isso aí, do Bahia. Nós falamos, talvez, né, tenha passado desapercebido aí, mas nós falamos, na realidade, foi um gol, a gente entende aqui que foi um gol bem anulado, né? Mas eu queria saber, vamos começar falando do Flamengo, depois nós vem destrinchando pra cá. O Flamengo, eu não sei se é só o Flamengo, mas todos os técnicos falam em início de temporada, aquele negócio de preguiça. Já falei 2 vezes sobre, lembra, Roy? Sobre início de temporada. Eu vou perguntar lá para o Roy. Ô Roy,
Quando você entra no emprego, numa empresa, que você sai de férias, o dia que você volta na ressaca, você volta sem poder fazer o seu trabalho lá ou não? Não, isso não existe, a gente volta sem dinheiro, né? Mas na ressaca. Por que no futebol tem esse negócio de temporada? Então, veja bem, isso aí é desculpa de todos os treinadores, certo? Porque o time não está encaixado. É bem verdade que para se desenvolver futebol precisa de preparo físico, mas você vê que isso é um clichê de todos os técnicos falando da temporada, e esse ano vai falar mais ainda, porque o calendário é curto, misto, né? Misto, entendeu? Então, isso é desculpa para boi dormir de treinador e comissão técnica, perfeito? Porque nós já estamos aí há mais de 30 dias com a competição iniciada, então o preparo físico não está 100%, lógico, eu não sou maluco de chegar aqui e querer cobrar, mas que está 80% do preparo físico do início da temporada até o momento atual, sim, você vê que os clubes já começaram a esboçar uma melhora. Você falou do Flamengo, o jogo do Flamengo contra esse último jogo aí agora, dos 7-1, é para lembrar. Sampaio Correia, né? Eu não quis falar Sampaio Correia, porque eu ia falar da Copa do Mundo. É bater em cachorro morto, com todo respeito ao Sampaio Correia, certo? Mas ali eu já vi uma diferença de troca de posições, perfeito? Já vi diferença de esquema tático começando, certo, a fluir, e a tendência é melhorar. Não é só o Flamengo, são todos os clubes. Agora, com todo respeito ao meu colega Will, eu assisti ao jogo do Santos contra o Noroeste, deu raiva. A defesa do Santos, certo? É mamão com açúcar, toda a bola alçada na área, presidente. É perigo de 90% de gol. É infarto. E eu vi dizendo ao Wilmo na viatura que o melhor jogador do Santos e faz tempo, o Gabriel Brazão. E no jogo do domingo, do Noroeste, o melhor jogador em campo foi o Gabriel Bom Tempo. Dominou o meio de campo e tal, foi os dois jogadores que conseguiram safar o Santos de mais uma debacle, como se diria antigamente. Agora, com todo respeito ao Vojvoda, eu continuo não vendo esquema tático nenhum em nenhum jogo do Santos, certo? É um bando de formiguinhas, quando você bate o pé que sai um para cada lado, todo mundo querendo jogar individualmente. Esquema tático nenhum. E aí fica complicado para o Santos. Assim como o Flamengo escapou da possível degola no estadual, o Santos também vai pelo mesmo caminho. Inclusive, falando aí do Flamengo, esse negócio da temporada, vamos ouvir aí a explicação aí do Felipe Luiz, que inclusive fala sobre isso aí, né? Início de temporada, que agora o time vai. Vamos lá, Felipe Luiz. As atuações a nível individual são importantes para o jogador recuperar confiança, recuperar sensações com bola, mas no meu caso eu preciso recuperar comportamentos coletivos, e esse jogo serve muito para recuperar e corrigir esses pequenos detalhes que vinham se fazendo nos últimos jogos e que se fizeram em certa parte do jogo hoje um pouco, mas menos, porque como não temos quase tempo para treinar, as correções, maior parte são em vídeo, então já vi outro tipo de posicionamento na qual facilita bastante o jogo da equipe, e com isso os jogadores jogam melhor, correm menos, mas principalmente recuperam sensações. Eles não esqueceram de jogar, o futebol está dentro deles. São jogadores que ganharam com a camiseta do Flamengo, não podemos esquecer que faz um mês que esses jogadores foram campeões e querem muito continuar vencendo, e eles são os que mais estão sofrendo por esse momento difícil que a gente passou, ou estamos superando.
Boa noite, Felipe. Bom, o Everton, eu fico muito feliz por ele, porque eu sempre acreditei nele. E ele foi um cara muito cobrado e criticado, e para mim, na minha opinião, injustiçado durante muito tempo, e ele nunca deixou de trabalhar. Aliás, ao contrário, cada vez trabalha mais. E o futebol o devolve. Como ele dá tudo para o futebol devolve para ele. E um grande momento que ele está vivendo é muito em função disso, até o ponto de que hoje todo torcedor que cobrava tanto cada vez que ele era escalado, hoje cobra com que ele esteja escalado. E o mesmo serve para o Lino, para o Emerson Royal, todos eles são capazes de dar a volta, do mesmo jeito que o Everton deu, que o Wesley deu, que outros jogadores aqui, tantos, o Arão, talvez o que mais, deram essa volta por cima. É possível, depende do trabalho, de paciência e de que o treinador não desista deles. Enquanto eles são patrimônio do Flamengo, eu não desisto de ninguém e quero recuperar a melhor versão desses jogadores. E o Felipe Luiz, né, que inclusive está elogiando o jogador, falou muito do Everton Araújo, né? Everton Araújo mesmo, de primeiro ele era vaiado, que o pessoal lá, e agora o pessoal já está começando a pedir ele lá para entrar. Quando ele não entra, o pessoal já fica bravo. Mas é uma explicação. O Everton Araújo, é isso mesmo, né? O futebol dele melhorou, porque precisa de minutagem, e a torcida começou a cobrar, porque o seu Eric Pulgar, depois da fratura no dedo do pé, o futebol dele não é o mesmo. E atualmente ele está batendo mais do que jogando bola. Então você veja que ele não jogou contra o Sampaio Corrêa, foi o Everton que entrou, e o Flamengo diminuiu muito os cartões amarelos e o risco de ter jogador expulso. Vamos lá no nosso querido Santos, né, do futebol, que, como diz o meu amigo Roy Lacerda ali, perdeu o esquema tático completo. Eu não diria que ele perdeu. Ele não tinha. Ele não tinha. Ele não entrou. E é interessante que o Roy diz: parece um bando de formiguinhas tocando o barata voa, né? Vamos usar o barata voa, o formiguinha. É um negócio impressionante. E eu quero pedir desculpas aqui aos nossos internautas, porque nós estamos, Roy, presidente Newton, repetindo isso aqui. Nós estamos nos tornando repetitivos, mas é a realidade do nosso futebol no momento. Em relação ao Santos, é um negócio absurdo. O Santos levou do ano passado para cá, do Campeonato Brasileiro, vou repetir aqui, agora aumentou. O Santos levou 16 gols de bola parada, Newton. 16. Bola alçada na área do Santos é um Deus nos acuda, é um pesadelo, porque eu não sei o que acontece com aquela defesa do Santos. O jogador da defesa, olha, está ao lado do atacante e não consegue impedir que ele marque um gol de cabeça. Todas as vezes é isso. Então nós já falamos com a Margarida, né? Isso. 2 programas atrás, falamos com a outra colega nossa, me parece que lá de São Paulo, a respeito do Santos, e eu vou repetir agora aqui. O Santos sai muito lento, já falamos isso aqui, ele não consegue ter velocidade na saída, não precisa sair maluco com a bola não, mas ele precisa dar uma velocidade da defesa para a intermediária, meio de campo e chegar ao ataque. O Gabriel Barbosa sai reclamando no primeiro tempo em todos os jogos, porque a bola não chega nele, Milton. A bola não chega. Aí é difícil. Mas doutor, deixa eu só perguntar, interromper o senhor aqui. O Roy falou um negócio interessante, que os jogadores do Santos estão querendo jogar no sistema individualista. Então, e aí eu pergunto, porque a gente comenta com outras pessoas,
Roy, vocês e o presidente concordam comigo que a equipe do Santos não é tão ruim assim? Você está falando nominalmente do elenco. O elenco não é. é. Acima da média. Da média. Agora, não tendo esquema tático, aí conjunto de o senhor jogo. falou em barata voadora, eu não quis usar o termo barata tonta, mas é o jogo do Santos. Pois é. Quem está assistindo percebe. Não consegue. É cada um por si e Deus por todos. E a saída é uma saída muito lenta, é uma coisa. E a história de que chega no meio de campo, volta para o colega que está próximo, que volta para o outro, que volta para o brasão e dá um chutão. Tenho o meu ponto de vista, chutão por chutão, que o goleiro dá e a bola vai para fora muitas das vezes, por que o jogador que está com a bola no meio de campo então dá um chutão lá para frente? Mas, doutor, Que? o vôlei não está vendo igual o senhor está vendo. Mas não é só eu. Vamos ver aí o que fala aí o vôlei sobre essa partida que realmente ele achou que agora vai. Tomara que ele tenha razão, né? Vamos ouvir. Bueno, boa noite. Concordo, sí, precisábamos 3 puntos por todo aspecto principalmente emocional nosso, por o momento que estábamos vivendo, sin vitórias, entonces precisábamos ganhamos fora de casa. En cuanto a análisis de la partida, comenzamos vendo o jogo, acho que fizemos analizando o jogo, não analizando os resultados, ¿sí? Fizimos un buen primer tiempo, sufrimos en bola parada, principalmente en escanteio, mas en cuanto a control de jogo con circulación de bola, tal vez teníamos que crear más chances de gol, mas también encontramos y sabíamos un adversario con bloco bajo, con un sistema con 5 defensas y por acima de esa línea de 5, 4 y solamente un atacante. Mas después con la expulsión ficamos ainda más con la bola, mas también es verdad de que en los últimos minutos sufrimos con la bola parada. Sufrimos con bola parada, mas también sufríamos con el aspecto de, y bueno, hace mucho que no ganamos, entonces eso también juega en la cabeza de jugadores, juega en la cabeza de entrenador, y una verdad es eso. Entonces, ahora tiramos ese peso de acima noso, ganamos un juego, había otros factores envolvidos también dentro de esta partida, la posición en la tabla, todo juega en la cabeza. Entonces, siempre es difícil jugar fuera de casa y en estaduales, con una motivación extra. Você vio cómo estaba lotado estadio también, entonces adversarios, bueno, juegan con eso y juegan también con un jugador que ejecutaba muy bien a bola parada y bueno, también hay que saber sufrir. Hoy sufrimos, hay otros partidos que jugamos mejor y no conseguimos 3 puntos. Hoy hallo que tivemos ese control, no tivemos esa finalización o matar o jogo en el momento certo y por eso sufrimos. Pois é, doutor, inclusive eu até fiquei assim preocupado porque o Roy, né? Não, o Rony, né? Não é o Roy, é o Rony. Matou, mas não O Rony salvou lá o Santos. Acha que ele agora engrena ali com o Gabriel e tal? Falando sobre isso, o nosso companheiro Roy Lacerda, víamos aqui para a chácara do Zezinho, e o Roy parece que não concordou muito comigo quando eu disse que o Rony, pelo menos, é um combatente assíduo lá na frente. Ele corre, ele briga com a bola. Deu, na minha visão, um aspecto um pouquinho mais diferente ali na intermediária adversária. Olha, o que eu quis dizer foi isso.
Ele deu uma movimentação maior. Ah, mas só o Rony vai resolver? Não, claro que não. Claro que não. Mas olha, vocês não gostam? O professor Bosco, eu acho que o Roy também, o Neymar está próximo de voltar. Inclusive, doutor, aqui, ó, ajudar o senhor aqui, a Luzia, lá de Santos, está falando aqui, doutor, olha o Rony aí. Agora o Santos vai? Interrogação. Aí ele já manda a pergunta: cadê o Gabigol? Cadê o Neymar? Não, mas aí, Luzia, olha só, concordo com você. Eu acho que o meu pensamento é que com a volta do Neymar, que muitos da crônica não acreditam, eu acredito que ele volta em breve. Há quem diga que ele pode voltar contra o Veloclube, ainda pelo Campeonato Paulista. Então, olha, vamos falar. No ataque, Neymar, Gabriel Barbosa e o Rony, eu acho que pode dar uma consistência de pressão um pouco maior no ataque. É claro que isso tem que ter um meio de campo sintonizado para sair jogando, construir boas jogadas. Roleiser começou bem no Santos, 2, 3 partidas, repetindo aquilo que ele fazia no Benfica, em Portugal. De repente, parece que desaprendeu. Eu não sei se você ainda gostaria de levá-lo para o Flamengo. Sim, porque aquela história, você Lá tem um esquema a montar a bicicleta, você não desaprende. Então o jogador de futebol não desaprende a jogar bola. Não. Agora, tem que ter um esquema tático que o favoreça e que ele dê condições para que ele possa desempenhar o futebol dele em benefício do clube. Agora, aproveitando a oportunidade, qual é o problema do Rony, minha amiga Luzia? O Rony, desde o tempo do Furacão, do Atlético Paranaense, o Rony é um jogador que corre, que se entrega, que luta. E na minha visão, é muita transpiração para pouca, certo? Muita transpiração para pouca inspiração. O Rony vai ajudar, se houver um esquema aonde a bola possa ser lançada, presidente, e ele vá até a linha de fundo e comece a acertar cruzamento, que os cruzamentos deles são muito fortes. A bola chegando na área, aí o Gabriel B, que é o que está na camisa, certo? Pode começar a fazer os seus gols. Contra o Neymar, eu aposto o que vocês quiserem. O jogo do Veloclube é quarta-feira agora. Ele não tem a menor condição, ele não está nem treinando fisicamente ainda. Então ele só vai voltar, como o Bosquinho falou aqui, depois da quarta-feira de cinza, oxalá se não for depois da sexta-feira santa, com todo o respeito ao jogador. Mas só acrescentando isso que o companheiro Roy falou, já apareceu imagem do Neymar treinando com o grupo, treinando fisicamente, toque de bola e tal. Mas não é aquele treinamento ainda. Não. Coletivo. Ainda para inglês ver. Coletivo. Para boi dormido. Eu tenho diminuir a crítica da imprensa lá de São Paulo, no sul do país. Eu tenho um pensamento em relação à equipe do Santos, porque eu tenho na minha cabeça um meio de campo do Santos. Ou o Vojvoda não está conseguindo, ou os jogadores têm algum problema ali. É claro que o Arão saiu para fazer uma cirurgia de cálculo renal. Dependendo da forma como foi feita, se foi por laparoscopia, eu não vi. Hoje em dia, 90%. Se foi por laparoscopia, a recuperação... É um procedimento menos invasivo. E se foi, ele tem chance de voltar rápido. Então, para mim, olha só. Arão, Zé Rafael, vamos falando. Arão, Zé Rafael, Barreal, Roleiser.
Ah, tá, mas você botou 4 aí. Tá bom, então retira um dos 4 que eu falei. Quem seria? Ainda tem Gabriel Montempo. É isso que eu ia falar. Gabriel Montempo vem pedindo passagem há muito tem tempo. Gabriel Montempo, mas tudo bem. O último jogo foi ele que segurou o meio de campo. Pode alternar. Certo. Pode alternar, tá bem? Primeiro tempo, 40 minutos, 20 minutos do segundo tempo, 10 minutos do segundo tempo, tá, pode alternar. Ataque, ou do meio de campo para frente. Aquilo que nós estamos pedindo há muito tempo, muito antes do Roy chegar para essa bancada, nós já pedimos que o Neymar ficasse lá na frente, jogando na frente. E ficou provado isso, que o jogo que exatamente ele jogou dessa forma, certo? O futebol dele cresceu e o Santos ganhou. Tá. Não há necessidade que o Neymar, isto aqui é um campo de futebol, não há necessidade, Newton, que o Neymar saia aqui da meia-lua ou da intermediária do time adversário para voltar para pegar bola aqui. Primeiro que ele não aguenta. Fisicamente. E não é a característica dele. Falta a comissão técnica implementar na cabeça do Neymar que ele não tem que voltar daqui. Máximo que ele pode fazer, volta até o meio de campo para receber uma bola, porque ele tem capacidade de domínio. Não é nada estranho para esta bancada a habilidade do Neymar. Ninguém contesta isso. Agora, ele volta na intermediária do time do Santos, às vezes na meia-lua da defesa do Santos. Não precisa disso. O problema do Neymar é que ele se acha o técnico. Ele faz dentro de campo aquilo que ele acha aqui, né? Não sei. Ele quer voltar, a bola não chega nele, ele fica lá, ele não vai ficar lá quietinho, ele vai querer buscar. Ele não precisa dar uma de Roberto Dinamite, do Fred lá na frente o tempo todo. Tudo bem. Mas ele, no máximo, no meio de campo, já recebeu a bola e construiu a jogada e passar para o lado direito, do lado esquerdo, ou para o Rony ou para o Gabriel. Há uma diferença entre o Neymar e o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior corre muito. Mas começar pela idade. Não volta Neymar, tanto, né? Ele não volta tanto. O Neymar, ele precisaria de um comandante que chegasse nele e falasse: você quer continuar sendo Neymar? Um pouco mais à frente. Fica ali, se esbater em você, pênalti, é uma falta mais perigosa. Vocês concordam que o Santos tem um meio de campo ou uma cabeça de área com Arão capaz de fazer isso, pai? Com ele sim. Então não precisa que ele Arão sim. Que em breve deve estar de volta. Mas é isso. Presidente, eu só queria pedir permissão para a Vossa Senhoria para analisar esse tema aí sobre uma outra ótica, certo? Vamos começar pelo Santos. Na hora que for criado um esquema para se jogar em função de Neymar, o Santos vai melhorar muito. Na hora que for criado um esquema no Palmeiras para se jogar em função do Vitor Roque e do centroavante, do Flaco Lopes, o Palmeiras vai começar a fazer gol à beça, certo? Na hora que se começar no Fluminense, do Bosquinho, a se criar um esquema em função do Serra como centroavante, aí Bosquinho, eu bato palma para você. Aí vocês vão ver que o futebol desses 3 clubes vão crescer muito. Já fizeram isso agora, o Tite fez com o Caio Jorge, marcou 2 gols. Mas de pênalti não vale. Gol de pênalti não vale. Tem que ser gol de bola rolando. Tem que ser bola rolando. Em função jogadas em função do esquema pré-estabelecido pelo treinador. Bom, Okilue, lá de Uambo, Angola. Está mandando um abraço a todos, abraço a todos, seguindo o canal,
e gosto muito. Manda um abraço para mim, o Okilue. Que nome, hein? Okilue, lá de Angola. Um abraço. Deve ser o nome lá, amigo. Um grande abraço, a sua língua é o português de Portugal. Continue. Certo. Eu tive que traduzir. Grande abraço. Eu tive que traduzir Um abraço, o que você falou. um abraço também. Mas está aí. Mas ele não disse para que clube ele torce aqui no Brasil. Não, ele gosta, não falou não. Ele só assiste o nosso programa, gosta do futebol aqui Pronto, vamos lá. do Brasil. Né? Ele tem aproximadamente aí, parece que falou 42 anos. Quer dizer que já não é atleta mais. Né? Mas está aí, está seguindo aí o nosso programa. Bom, vamos seguindo em frente aqui. Pessoal, ainda, rapidinho. Tem um jogador do Santos, sub-17, que é um lateral esquerdo, Não é o Robinho Júnior. Não, ele Não, se Rafael chama, Júnior é ponta direita. ele se chama Juan, não sei se é Juan Marques ou alguma coisa assim. Só para fazer esse registro, é o seguinte, ele é da base do Santos e ele foi convocado já pela segunda vez para o sub-17 da seleção de Portugal. Opa! Porque ele nasceu em Portugal, veio para o Brasil, foi para Tocantins, lá ficou algum tempo e depois ele foi para a equipe do Flamengo e ficou no Flamengo. Se naturalizou então. Ele tem Dupla nacionalidade portuguesa e brasileira porque ele nasceu lá. E atualmente, ou já tem uns 2 anos, ele foi em 2023 para o Santos e agora foi convocado novamente para a seleção portuguesa sub-20. Sub-20. Só para. E isso não é uma pra provocadinha matar. do Voivoda, não, que ele devia ser aproveitado no time Pois titular. isso mesmo, é isso Só mesmo. para matar a pauta aí do Santos, o João Paulo. O João Paulo ganhou, hein, doutor? Parabéns. Mas o meu Palmeiras também sapecou o Corinthians. 1-0. Abraço para a bancada. Tá bom. Obrigado, João Paulo. O João Paulo ganhou, inclusive o Bahia também, né? Ganhou. Não, deu 5 a 1 no Vitória. 5-1 na vitória. O Bavi, João Paulo, olha aí, ó. Bavi, você deve ter ido lá assistir ao jogo e essa vitória do Palmeiras sobre o Corinthians reacendeu aí um pouquinho e eu vi uma parte do jogo, João Paulo, um jogo corrido, muito bom, de Palmeiras e Corinthians, tá bem? Parabéns, felicidades e vamos continuar torcendo. Agora não seca o Santos não, tá bem? Eu também não vou secar o Palmeiras e o Bahia não. O Luiz Cláudio, programa bom demais, parabéns, Luiz Cláudio lá do Rio de Janeiro. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz Cláudio. A Marcela, lá de São Paulo, Isabel não tem jeito não. Vamos aproveitar e já começar aqui a pauta do Palmeiras. Isabel não tem jeito não, expulso de novo. Vamos começar com o Roy lá. Roy, problema de treinador ficar tchan ali na cabeça não são poucos não, tem vários treinadores aí que acham que vai adiantar alguma coisa. Ontem parece que o Abel estava pedindo para ser expulso, né? Porque e ali o Rafael Claus, ele não manda recado não, ele ele não tem medo não. Eu queria, além já dessa pergunta, da pressão do técnico contra a arbitragem, é uma maneira de passar uma neblina assim na sua incompetência, no que ele está fazendo dentro de campo, porque ele não está conseguindo fazer o time andar, e aí começa. Vamos lá. O senhor doutor chegou a mexer aqui, que tem uma opinião aqui. Oportunidade de ampliar um pouco a minha resposta. A culpa de tudo isso é do árbitro de futebol. Olha, você está maluco? Não estou maluco, meu.
A lei da FIFA diz o seguinte: treinador é para ficar no banco de reservas durante o jogo e só levantar e ir à área técnica, orientar os seus jogadores. No entanto, ninguém faz isso, certo? Com a conivência do árbitro de futebol. Agora, o que acontece? Um começou a reclamar, o árbitro consentiu, todos os treinadores, doutor Wilma, como todos os jogadores, vão reclamar e tal, certo? Não é uma questão de passar neblina, porque os grandes clubes têm grandes jogadores. Não é uma questão de não estar funcionando o esquema tático, é uma questão de fazer pressão sobre a arbitragem com referência ao modo como está sendo utilizado as leis do jogo. Você vê que na mínima falta, presidente, todo mundo vai e reclama, certo? Se árbitro de futebol, eu só vi um fazer isso, por incrível que pareça, já não faz mais futebol. Era o chamado Margarida, lá no Rio de Janeiro. Espalhafatoso, né? Muito espalhafatoso. Mas ele obrigava ao treinador, ao técnico, vir até a área técnica, orientar seu jogador e voltar para o banco de reservas. No dia que toda a arbitragem começar a colocar isso em prática, você vai ver que vai diminuir muito. E um outro detalhe, só para concluir, 30 segundinhos. Aquele agarra-agarra na área, não tem juiz que está indo lá para lamentar com o jogador, não. O VAR está lá. E na hora que pênalti começar a ser marcado, os placares vão ser 25 a 32 e por aí vai. Olha, vamos ouvir aí o Abel Ferreira, que inclusive falou aí, ó, eu não quis falar da arbitragem, falou lá do esquema tático dele, não importa se o atleta está fora, porque se vocês notaram, o Vitor Roque saiu meio chateado, saiu balançando a cabeça, ele falou que o atleta tem que com aquele risquinho de tem que mostrar qualidade dentro de campo para continuar. Se não estiver ajudando a equipe, ele troca mesmo. Vai lá, Abel Ferreira. Nós sabíamos que ia ser um jogo difícil, sempre é difícil jogar aqui em Itaquera, já disse que este é um gramado diferente de todos os do Brasil, portanto o Corinthians tem essa vantagem, uma vantagem muito grande, porque é um gramado completamente diferente dos outros todos. E nós sabemos disso, quanto é difícil jogar aqui, não só porque é um clube forte, estava super motivado ou super confiante pela vitória e mais um título que ganharam, portanto sabíamos da dificuldade, mas acho que fizemos um jogo difícil para ambas as partes, mas em que acho que prevaleceu a eficácia. Conforme o jogo foi rolando, eu acho que nós fomos ficando cada vez melhor dentro do jogo. Mesmo na segunda parte tivemos uma clara oportunidade do Luigi, em que cara a cara com o goleiro um bocadinho mais de maturidade que ela vai ganhar com o tempo seguramente, e com a oportunidade de continuar a jogar na nossa equipa, mas acho que foi uma vitória difícil perante um adversário difícil, mas competimos como o Palmeiras exige. Olha, vou começar pela segunda. Os jogadores são reforços quando os vis a jogar. Quando nos vir a jogar, é esperar que eles nos ajudem dentro de campo. Até aí, se o clube o anunciou, é ótimo, porque realmente precisávamos de mais soluções. Eu sei que o clube está a fazer um esforço muito grande para ir atrás dessas contratações, e logicamente quando falamos de jogadores desse nível, isto é contratação de presidente, como já disse, contratação de scouting e de treinador e de Barros é o Lopes, é o Rios, é o Murilo, são esses jogadores. Agora, jogadores como o Vitor Roque, como o Andreas e como agora o Arias, isso é contratação de presidente, não há dúvidas para ninguém. Portanto, em relação a isso, estamos falados, mas eu quero vê-los disponíveis e prontos para jogar dentro do campo. Aí sim, falamos em reforço. Até lá, continuamos a jogar com
os recursos que temos, que são bons, e quando estamos todos juntos, estamos na nossa máxima força dos que estão aqui, somos uma equipa competitiva e consistente, como mostramos hoje aqui, com grandes pormenores de qualidade, e quando é preciso também sofrer juntos, também o fazemos. Então o Abel, inclusive, falou do Iguilá que perdeu um gol, né? Faltou maturidade e tal, faltou minutagem, que hoje é a palavra-chave aí no meio futebolístico é minutagem. Pois é, mas minutagem deve vir de minuta, né? Que história é essa de minutagem? Mas é o interditês que assassina a língua portuguesa que permite essas coisas. Mas eu quero falar com O programa aqui é democrático. Apesar de ser presidencialista. Mas o presidente é democrático. Tudo é democrático. O Abel primeiro, uma pessoa extremamente inteligente do ponto de vista de técnico de futebol, treinador de futebol, embora o professor Bosco ache que a diferença é muito grande entre técnico e treinador, não é? Tá bom. Então ele é. Isso eu concordo com ele. É uma diferença. Eu não vejo. Existe, viu, presidente? Mas eu não vejo que essa diferença seja tão acentuada, não. Tá bem? Então vamos dizer que ele é um treinador de futebol bom e inteligente. Ok? Ele está completando agora 10 anos de técnico. Lá em Portugal foi técnico de segunda divisão, foi lá tão bem, veio para o Brasil, já está com 5 anos no Palmeiras, né? 5 temporadas no Palmeiras. Agora tem uma coisa muito interessante com o Abel, é que o Abel não perde, né? Ele não perde nada. Uma hora é o gramado. Ele falou do gramado aqui. Outra hora. Eu vi. Eu estou dizendo isso. Do gramado, Então, uma hora é o gramado, outra hora é o juiz, outra hora é uma falta do jogador adversário e vai por aí afora. Então ele não perde nada. Sempre ele tem uma justificativa para o desempenho do Palmeiras não ser aquele que ele gostaria que fosse e para o qual ele foi contratado. Tá bem? E a renovação do contrato dele com o Palmeiras foi em pleno momento em que ele teve uma baixa. Ele me lembra muito bem, sabe o quê? Aqueles filmes que é onde tem aquele cara que tem a desculpa para tudo ali, para conservar um emprego. Então, não, eu não vi isso aí não. Mas eu vi, aí quando sai bem eu vi. Mas é um técnico muito bom. Eu não imagino, eu não chego a imaginar essa cortina que você falou, essa fumaça que para cobrir, eu não chego a ver isso, Newton. Não chego. Mas eu queria falar o seguinte, o Jorge Jesus veio aqui no Brasil, fez história, depois ele voltou lá para Portugal, não foi bem, né? Porque ele não conseguiu, dirigiu o Benfica, parece, não conseguiu fazer o time andar. Depois ele foi lá para a Arábia, que está começando os campeonatos, não tem nada, mas eu queria perguntar para o Roy Lacerda, que durante a comemoração do gol do Lopes lá, Flaco Lopes. Do Flaco Lopes, ele foi lá e chutou o pau da bandeirinha e o tempo fechou. Aí numa entrevista futura lá, ele até foi o Piqueires, um outro atleta lá do Palmeiras falou, bom, isso acontece, mas eles fizeram isso lá no jogo nosso e não falou nada. Bom, aí é uma faca de dois legumes. Não é para ser feito em nenhuma situação, porque pode danificar um equipamento do campo de futebol, do gramado. E por outro lado, alguns podem entender como um desrespeito. Você chegar na bandeirinha, que se tiver certo o escudo do clube, você colocar aqui, beijar, tudo bem. É um ato de possível carinho pelo clube. Agora, isso aí é desculpa para inglês ver, viu? Bom,
E vamos falar do Corinthians, que foi o adversário do Palmeiras. Mas antes nós vamos ouvir aí o Dorival Júnior, que fala, inclusive, para vocês aí aperfeiçoar aí a matéria aí do Dorival. Ele fala sobre a arbitragem, ele fala sobre a arbitragem que prejudicou o Corinthians, fala sobre o jogo e lamenta o gol perdido pelo Memphis. Diz que não houve queda de produção durante aí dos atletas durante a partida no segundo tempo. Vamos lá, Dorival! Bom, eu acho que dentro do campo nós temos 4 árbitros e mais alguns observadores. Aí o problema é deles, né? Se deixaram acontecer, como outras situações aconteceram dentro da partida, aí o problema é a arbitragem. É muito difícil a gente tá analisando e avaliando tudo isso. Com relação a alterações, não. O time estava bem, o time estava inteiro dentro do campo adversário, jogando com posse de bola. Não tinha motivos para alterações ali. Nós estávamos criando, nós estávamos com o domínio da partida e o que a gente precisava ali era só a aceleração que aconteceu na troca de passes, inversão de lado para que pudéssemos jogar e, consequentemente, continuarmos criando como foi. Palmeiras foi feliz, em uma jogada, uma arrancada, chegaram ao nosso gol. Mas eu estou muito satisfeito com o que eu vi do Corinthians, a entrega que teve, a luta, o merecimento por um resultado que infelizmente acabou não acontecendo. Não teve queda física em momento nenhum. Nós continuamos com a posse de bola, com o domínio da partida, jogando no campo adversário. Colocamos o Palmeiras, o que poucas equipes fazem, colocamos o Palmeiras no seu campo de defesa. Eu acho que nós tivemos merecimentos para ganharmos o jogo. Eu não vejo nenhum senão. Eles foram muito felizes, foram competentes, reconheço a derrota, é natural, não tem o que falar em cima, mas o importante foi a postura que o nosso time teve. E não tinha nem motivos para alteração, porque nós estávamos com o domínio do jogo. Talvez qualquer mexida que fizéssemos ali, pelo encaixe que nós tínhamos, seria perigoso, perdemos as rédeas da partida. Então, optamos por isso. E o time se superou até o último momento. Não teve queda, para mim não houve queda física em sentido nenhum. É natural que do primeiro para o segundo tempo o ritmo abaixe, assim como abaixou do nosso adversário. Isso é um fato, porque nós estamos errando em excesso. O que nós precisamos é melhorar. E com isso aí você só adquire com repetição de treinamento. Treinamento nós fazemos quase que todos os dias. Então fica aí a critério dos atletas crescerem ainda mais nas batidas, melhorarem, repetirem mais vezes. Eu acho que isso daí é uma necessidade. Nesse lance em especial, o Memphis escorregou, foi muito clara a jogada. Não tinha como ele estar equilibrado com o desequilíbrio que aconteceu. E aí, você acha que o Corinthians foi prejudicado? Eu tenho uma posição. Vamos voltar um pouco naquele Palmeiras e São Paulo, em que vocês podem não concordar comigo, mas eu vi claramente ali um pênalti cometido pelo zagueiro do Palmeiras no atacante do São Paulo, que me parece que foi o Wilton Sampaio que não marcou. Aquilo rendeu a beça. Mas fora isso, eu não consigo apurar, a menos que a coisa seja muito escabrosa da atuação do juiz em deixar de marcar. Eu confesso que eu ontem não vi alguma coisa que possa ter prejudicado a equipe do Corinthians. Não vi. Uma falta. O jogo do Santos. O pênalti, o senhor achou que aconteceu lá? Não achei. O Carlos Miguel não deu uma. Não achei, não vi isso. Cutucada na cabeça lá. Não vi o jogo no domingo que pudesse caracterizar um pênalti que o juiz deixou de marcar. Tem uma passagem, tem uma falta, eu quero só relembrar no jogo do Santos, no domingo, é que teve um momento
em que um jogador do Santos, ele saía da defesa para o ataque, lembra? Veja isso, se você consegue se lembrar. Ele saía da defesa para a intermediária, do lado direito do campo, e foi agarrado por um jogador do adversário. Foi agarrado, derrubou e ele acabou perdendo. O Santos perdeu a sequência da bola com aquele ato. Eu acho, por exemplo, que aquilo ali era uma falta que o juiz deveria ter marcado. Mas prejudicou o Santos a ponto do Santos perder? Não é. Acho que temos que ser coerentes quando nós falamos e deixar o clubismo de lado e a gente se ater ao que de fato aconteceu. Então, voltando para o Corinthians e para o Palmeiras e Corinthians, eu não vejo que isso tenha acarretado. Essa fala do Dorival, depois do jogo, lá na entrevista, é aquela história, né? Que o choro é livre. Então, é a neblina que eu falo. O choro é livre e paciência. Roy, como que você viu a perda do gol pelo Mendes? Né? Antes, um atleta do Palmeiras foi lá e deu uma chegada ali na marca da Cal ali, pisou, fez alguma coisa ali. Vou falar sobre isso. Eu entendo o futebol como um esporte de contato, certo? Agora, tem coleguinhas que dizem, ele não teve a intenção. Sim, ele não teve a intenção, mas fez falta, tem que ser marcada. Quanto ao lance do pênalti, Roy Lacerda, árbitro de futebol, não marcaria. Por quê? Porque a bola já não estava mais em disputa. A bola já tinha saído. E o goleiro tem que sair com a impulsão para poder subir. Não houve a falta para se caracterizar pênalti, nem muito menos a carga. Então o pênalti foi mal marcado, na minha ótica. Agora, o que é que acontece? O jogador adversário teria que ser punido com cartão amarelo, porque ele fez uma espécie de buraquinho ali, desnivelou o gramado molhado, muita chuva, né, no sul do país. O Memphis foi, escorregou e deu azar, certo? Onde foi que o juiz errou 2 vezes no mesmo lance, ou no segundo lance que foi originado no primeiro, quando não deu o cartão amarelo a esse jogador, que eu não lembro o nome, mas que eu vi o lance, certo? E ter marcado penalidade. Nas regras do VAR, aquilo que for decidido em campo, o VAR não pode se intrometer. E ali, qual é a penalidade máxima, maior do jogo de futebol? É o pênalti, certo? Se a bola não tivesse sido pênalti, no caso de bater na mão de algum jogador, o VAR entra para compensar um erro que vai prejudicar o número de jogadores em campo. Por exemplo, ele deu o cartão vermelho quando não deveria ser vermelho e sim amarelo, ou vice-versa. Mas no caso da penalidade maior do futebol, que é a cobrança de tiro livre da marca do pênalti, o VAR infelizmente não pode interferir. E aí o VAR teve que manter a decisão de campo. Foi errada, na minha ótica foi, mas como a justiça é divina, a bola não entrou, não foi gol. Pois é, eu sempre costumo falar, né, quando eu estou brincando de narrar, que são 11 contra 11, que aproveita melhor as oportunidades e tal, né, e que... Ou quem dá mais sorte, porque muita vez a bola não vai para o gol, mas bate alguém e entra, né? Eu gosto muito da reunião do condomínio, ele rende muito, né? Bom, vamos então, hoje era para o professor falar aqui, sobre o Zubeldia, né? Fala aí do... reclama da arbitragem também, né? Também, da arbitragem, e está falando aí que precisa urgentemente aí de um
um centroavante, porque só tem agora o John Kennedy, o Cano está no DLM, o outro lá também, o Everaldo. O Everaldo está voltando para o Bahia, assim, já voltou. Então, vamos lá, vamos ver o que o Zubeldia fala aí. Estamos trabajando en esa posición. Por un lado tenemos la buena noticia de que John está andando muy bien, está certero, está con ganas, y por otro lado en la obligación de tener alguna alternativa para no cargar con los minutos, con demasiados minutos a John. Entonces hoy me hubiese gustado seguir con John en el partido, pero tuvimos que equilibrar un poco o dosificar los minutos. ¿Por qué? Porque pronto tenemos un partido con Botafogo, pronto tenemos un cuarto de final y pronto tendremos la semifinal y pronto tendremos otros partidos complicados, ¿no? Si Dios quiere. Entonces, por lo pronto, por un lado, está trabajando la gente en el tema de tener más variante ahí. La salida de Everaldo se dio de un día para otro. Germán sigue en recuperación, entonces no podemos quedarnos de brazo cruzado. Nosotros como comisión tenemos que buscar alternativas para equilibrar los minutos de John. Si John puede jugar, bienvenido sea, jugará todo lo que pueda. Pero hoy nos parecía innecesario cargarlo de más minutos que 45 minutos a John. Por eso ahí trocamos. En esa troca o en ese cambio vimos dos jugadores. Por un lado Serna y por el otro lado Reis. Entonces vamos como podemos y vamos dándole lugar a otros jugadores. También Canovio podría hacer esa posición, tal vez Ganso en algún momento de 9 falso, hasta que pueda llegar una opción también importante para el equipo, ¿no? Que sería lo ideal, y es por lo que la gente está trabajando, ¿no? Vou começar lá com o Roy aqui. O Roy, você acha que o Fluminense hoje há uma briga lá, Fluminense, Botafogo, o Fluminense ganhou do Botafogo já, campeão da Taça Guanabara, né? Fluminense no Rio de Janeiro uma pedra no sapato aí do Flamengo? Sim, no Campeonato Carioca sim, certo? Em outras competições não. Agora, o Zubeldia vem trabalhando no Fluminense já há mais tempo do que o Anselmo no Botafogo, que foi antes de ontem praticamente. O Botafogo entrou para jogar com um time todo modificado, porque ele poderia perder de 1.000-0, ninguém tirava o primeiro lugar dele. Agora, que o futebol do Fluminense começou a ter alguma coisa de esquema tático, sim, porque o Serna começou a ser mais aproveitado e, em vez de ficar isolado pela beirada esquerda, ele está fazendo facão para dentro do campo e jogando mais no centro da área. O Diniz, que é o mais antigo, treinando o Vasco, deveria ser o time mais entrosado entre esses três. O Flamengo não conta, né? O Felipe Luiz está desde o ano passado. No entanto, o elenco do Vasco ficou fragilizado com a venda do Ryan, certo? E com a saída do Verratti. Então, o ataque do Vasco hoje seria um ataque, eu não diria imberbe, mas um ataque desistente, porque o Diniz está tentando achar alguém que possa fazer aquele falso 9, e no elenco não tem, infelizmente. Por outro lado, a defesa do Vasco está se reforçando, que acabou de chegar no Vasco, o Cuiabano, lateral esquerdo, que era do Botafogo, e veio emprestado para o Vasco. Então, a defesa... Ele não se adaptou lá fora, né? Ele vai por cada verdinha e depois quebra a cara. Inclusive, a Madalena, ela é aqui do DF, fala o mal aí do Diniz, mas eu acho um técnico muito inteligente. É o que eles acabaram de falar aqui. O Diniz, se der tempo para ele trabalhar, lógico,
Acho que o único problema do Diniz é o tempo de começar Esse raivoso, né? Olha, por incrível que pareça, O Diniz é raivoso. por incrível que pareça, o Diniz é psicólogo e a mulher dele também é psicóloga, certo? Tanto que os jogadores o idolatram fora de campo, no vestiário. Eu tenho a impressão que aquele raivoso dele, certo, é mais para aparecer na mídia do que propriamente vontade de dar, certo, os esporros que ele dá durante o jogo. Mas, eu já disse aqui, eu reputo o Diniz, um dos grandes estudiosos do futebol, é um camarada, e o professor Bosco corrobora com a minha opinião, que tem esquema tático, defesa, meio de campo e ataque, que são os 3 compartimentos numa equipe de futebol. Que o Santos não tem. Não é só o Santos não, certo? O Botafogo também não tem, porque está perdendo peças. Então, o que é que ocorre? Nilton, nenhum profissional pode desempenhar um bom trabalho, ou um trabalho aceitável, primeiro se ele não tiver condição de trabalho. E no caso do futebol, se ele não tiver um elenco pelo menos regular. Essa pelo menos é a nossa opinião. Eu queria falar, vou entrar agora aqui no Cruzeiro, e doutor aqui não pode rir muito não, porque nós dois estamos na lanterna, viu? Lá no Brasileirão, nós dois estamos na lanterna, né? Mas aqui o Ricardo de Simeone Lemos está dizendo aqui para mim, ó, Tite é um levantador de defuntos, recebeu o Nanico Verônico, perdeu para o time do interior, os times do interior de Minas. Botafogo não ganhava do Cruzeiro há mais de 10 anos, Curitiba há 22 anos, lá no Mineirão, que está falando, né? E o homem perdendo em casa, troca 2 volantes por 2 laterais, vai fazer gol nem na mãe dele. Trocar 2 volantes por 2 laterais. Você acha que esse rapaz aqui está falando a coisa certa, meu amigo Roy e doutor Will? E aí, logo em seguida, o Tite vai dar a entrevista aí, ele fala sobre a vitória do Cruzeiro sobre o América Mineiro, que é um time bom, o América Mineiro, né, até que enfim, e sobre a futura demissão dele durante aí, se perder algumas partidas. Inclusive ele fala nessa entrevista que os técnicos hoje sofrem muita pressão, e essa pressão faz com que eles cometam erros. Então eu queria perguntar para os dois aí. Primeiro, o Tite, não vamos tirar o mérito dele, treinou a seleção brasileira, ganhou a Copa América, só não ganhou a Copa do Mundo. E o que vocês veem realmente aí nessa fala do Tite, do rapaz aqui, que ele perdeu o equilíbrio? Será que hoje ele não consegue dirigir uma equipe igual ele vinha lá atrás? E se realmente o técnico, a partir do momento que começa a ser pressionado, ele perde o rumo? Qual é o nome do nosso amigo internauta aí? Ele é o Ricardo de Simeone Lemos. Ricardo, um grande abraço. Inicialmente eu lhe diria, concordo com você em gênero, número e grau, certo? Ironias do futebol. O Cuca está de malas prontas para voltar para Belo Horizonte. Só não sabe se vai ser para a Cidade do Galo ou para a Toca da Raposa. Em programas anteriores eu tive a oportunidade, presidente, de dizer que o Tite é um grande profissional, ninguém chega à seleção brasileira, certo, à toa. Mas ele criou um estigma que ele só se dá bem no Corinthians, certo? Então você vê que ele mesmo está sentindo que
a vaga dele pode ser aberta, ele pode sair da cadeira de treinador. Quanto a ser pressionado, primeiro, todos são profissionais do futebol. Então, tem que ter cuca, maturidade para receber as críticas e tirar a chamada pressão de cima, que vem primeiro do torcedor para depois da diretoria, matar no peito e tranquilizar. Então, eu perguntaria para o seu Tite, como perguntaria para qualquer outro treineiro, quem é que não sofre pressão no futebol? Até nós da imprensa sofremos, certo? Que nós não entramos em campo para chutar a bola. Então, esse negócio de pressão e tal, volto a repetir, isso aí, balela, para inglês ver. Eu tenho um ponto de vista hoje, Tite, de 4, 5 anos para cá, é que o Tite foi um grande técnico. Foi. Aí o senhor falou uma palavra. Foi, não é. Depois, o Tite adquiriu, o companheiro Roy e o presidente, um sistema que eu não gosto. Ele tem um argumento, uma coisa teórica, uma forma teórica e filosófica de ficar definindo jogadas da equipe que ele treina. Já falamos isso aqui no programa passado. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de colocação, de atitude. Por quê? Porque o Tite fica tentando justificar a forma negativa que o time treinado por ele jogou com palavras que não levam a nada. O professor usou outro dia, que eu não consigo me lembrar qual é, a forma que ele utiliza de o não sei o que da esquerda que foi para a direita, não é? Lembra disso, professor? Eu não gosto disso. É uma filosofia dita por ele. São os dianteiros avançados, o lateral construtor. Não sei o que e tal. Mas você não gosta da filosofia? Não gosto. Eu, no meu primeiro curso superior que fiz, de formação em magistério, estudei filosofia e gosto sempre que é possível, eu leio alguma coisa de filosofia. Agora, a forma como ele faz uso filosoficamente para justificar a atuação da equipe, vencendo ou não vencido, é que eu não gosto. Aí sou eu que não gosto da forma do Tite. Então eu acho que o Tite já foi um grande treinador. É um ex-treinador em atividade? Eu acho que sim. Eu não sei Ele se... pode ser um supervisor hoje. Quem sabe um coordenador técnico, sabe? Lá. Vamos lá ver aí a entrevista aí, a coletiva aí do Tite. Nós precisávamos de fazer uma vitória em casa, no mínimo, em função da sequência que nós tínhamos, para dar para o torcedor também, para nós, para as nossas famílias, para os atletas, para mim, enfim, tivesse uma vitória convincente e que traduzisse um passo de evolução da equipe. Eu olho primeiro o desempenho, né? Não adianta a gente ficar olhando assim, ó, poxa, se foi isso, agora está com a melhor campanha, tal, com uma situação que elas são muito próximas, né? O que eu coloquei para os atletas que era um momento agora de lucidez, porque nós vimos dos resultados negativos, com todas as pressões que um grande clube te dá, e saber absorver isso é um sinal de maturidade, e que a equipe pudesse taticamente desenvolver algumas outras formas de ser mais compacta, né? E ela conseguiu. Quando o seu bloco médio não ficar saltando toda hora para abrir espaços, e essa coordenação que ela teve, eu estou falando em termos táticos, do Matheus e do Caio, com os dois meio-campistas atrás do Gerson e do Romero, do Lucas Romero, ela te trazia essa compactação e essa subida de linha dos 4 defensores para estar mais agrupado, para não dar tanto espaço para o adversário. Ela conseguiu, mesmo com uma equipe que ele não tinha jogado com linha de 5 até então. Talvez ele tenha visto o segundo tempo do jogo contra o Curitiba e veio
E nós tivemos também o tempo de oportunizar os atletas para quando viesse com essa formação, um posicionamento diferente. Foi o que aconteceu e aí traduzindo o gol. Em relação à manutenção de técnicos, cara, isso aí é muito da convicção do trabalho, do dia a dia, das pessoas que comandam. Toda a minha trajetória ela foi assim, é mais não acreditar, não vou falar da minha história, de quantos problemas eu tive para a conquista, porque a gente sabe que o futebol ele tem disso. De uma coisa certa, quando um trabalho ele tem continuidade, a possibilidade de sucesso ele é maior. Isso eu tenho. E ela é principalmente em relação aos atletas também. Então, o Cruzeiro fez a coisa certa da manutenção dos seus principais atletas. Isso eu tenho de uma forma inquestionável. Mesmo com os resultados negativos, uma oscilação que ela acontece no início de temporada, que tem 31 dias, eu acho que nós estamos... que me alongando a parte física, a parte técnica individual, a parte mental, a parte da pressão. A pressão, por vezes, emburrece a gente. A gente acaba tomando decisões erradas quando estamos excessivamente pressionados. Uma autopressão. Ela emburrece, a gente toma decisões erradas. Por isso, da lucidez e da importância do jogo de hoje. Pois é, o Tite fez aí as suas explicações, mas eu queria dizer o seguinte, que uma coisa é você falar na frente da câmera, tudo isso, que está passando por isso, e esquece que o torcedor, a paciência dele é isso aqui. Eu acho que menos ainda, um beicinho de pulga, a paciência do torcedor. Mas uma vista boa, hein, para estar conseguindo ver o beicinho da pulga. Beicinho de pulga, a paciência do torcedor. Eu queria, agora eu vou jogar uma pedrinha no sapato aqui, dessas duas férias aqui, saindo um pouquinho assim do contexto. Hoje é mais difícil para um treinador jovem assumir uma equipe com atletas já consagrados ou um técnico já rodado conseguir fazer com que esses atletas joguem na atual conjuntura do futebol moderno, porque até então, eu sou da época do terrão e de lá para cá o futebol só aumentou a qualidade técnica. Hoje um técnico tem aí, só para dar uma ilustraçãozinha, o técnico hoje tem o seu auxiliar que está lá gravando tudo no celular, já sai, ali já sai tudo. Menos o Santos que não vê nada, né? Mas tem lá. O auxiliar do Santos não vê nada. Mas tem lá, ele grava tudo e passa para o técnico. Aí o técnico, cabeça dura, não vai também ouvir. Então, qual que é hoje a posição hoje? É mais difícil para quem é jovem treinar os consagrados ou um rodado fazer com que esses Tenho um ponto de vista a respeito disso. O que eu quero saber é se o técnico consagrado consegue evoluir a tecnologia, porque até então todos os técnicos anteriores que a gente vê que foi vencedores no passado não conseguem deslanchar agora. Eu não Quem sei. começa? Luiz Calzito. Olha, eu tenho um ponto de vista seguinte, é que isso é muito relativo, depende, na minha visão, da equipe que ele vai dirigir, eu penso. Então vamos citar aqui alguns exemplos, um pouquinho mais distante. Temos o Rogério Ceni no Bahia, temos o Jair Ventura no Vitória, ok? Felipe Luiz no Flamengo. Felipe Luiz começou no Mirassol. Guanais no Mirassol, ok? A seleção argentina foi campeã do mundo com um técnico que era um aspirante. Lembram-se disso? Agora, há pouco tempo. Antecipou
Eu ia usar isso no meu comentário. Pois é, sabe? Então você veja o seguinte, não deu certo. O Xabi lá, Alonso, não deu certo. Ele ficou 7, 8 meses lá no Real Madrid. Agora, então eu vejo isso, para mim isso é muito relativo. Tanto o cascudo, o técnico cascudo para dirigir equipe, vamos citar aí o Sampaoli, é um. Mano Menezes é outro, que já foi lá para fora, né? O Mano Menezes. O Cuca é outro. Por outro lado, O Ancelotti, eu acho que é um eu dos ia que falar, mais... eu ia falar sobre isso. Quanto tempo o Ancelotti ficou no Real Madrid? Ok? E ele é um técnico cascudo. Cascudo, experiente. Então, eu acho, Roy, que depende muito da forma que o clube se apresenta para o treinador novato. E eu diria, eu indicaria como isso a questão do Flamengo, com o Felipe Luiz. Que chegou no Flamengo, jogou de lateral esquerdo no Flamengo, depois que veio lá do Atlético de Madrid, jogou um tempo no Flamengo, depois foi para a equipe de base do Flamengo e de repente, com a saída do treinador, ele foi chamado para ser campeão, para ser o treinador. Mas a equipe do Flamengo, Wilmon, eu acho que se botar lá o Pedro lá de não sei o que, de repente leva, mas não é bem assim. Dizem que a mídia, a imprensa disse que o Felipe se preparou bastante para ser técnico do Flamengo e também para ser num futuro aí mais distante um pouco ir para a Europa treinar algum time da Europa. Então eu acho, Milton, resumindo, é que tanto o técnico novato quanto o técnico antigo, o novato para dirigir grandes equipes, eu citei aí agora 4 exemplos. E o antigo para dirigir equipes relativamente novas. Quem? Mano Menezes é a minha forma de ver. Cuca é outro, tá bem? Porque não são técnicos velhos, mas são técnicos já calejados, técnicos experientes. Não é assim? É o que eu vejo, vai. Então, tanto faz. Para mim, é muito relativo e depende muito da estrutura do clube e a cabeça dos dirigentes do clube. Porque, na minha forma de ver, não é o fato de um treinador perder 2 ou 3 partidas que ele tem que ter a cabeça aberta. Eu já citei outro dia aqui um caso que aconteceu com o Mano Menezes no Internacional. Ele ganhou, me parece, 4 jogos, empatou 3, aí perdeu uma, foi demitido lá no Inter no ano passado. Então, aí depende muito da direção Dá o apoio, né? O apoio. O Felipe Luiz, quando começou lá no Flamengo, ele teve uma resistência dos atletas, inclusive teve um motim com o Pedro e tal, mas a diretoria realmente deu um apoio para ele. Aí ele se sentiu responsável. Isso não aconteceu com o Gelicene no Cruzeiro. Isso. Lembram-se disso? Teve lá um grupo de jogadores, liderado por um deles lá, que ele acabou não permanecendo no Cruzeiro. Até eu entendo ali a posição a direção ali estava toda perdida, né? Mas e aí, Roy, como você vê isso? Vamos lá. Existe um velho ditado que diz que a antiguidade é posto, e eu ponho uma vírgula. Nós estamos num mundo globalizado, nós estamos num mundo que a velocidade é cada vez maior. Aí tem 2 pontos. O Dr. Wilmo citou um desses pontos. Mas o outro ponto é o seguinte: a espinha dorsal de um clube dentro do gramado é o meio de campo. Fora dele
é o vestiário. E aí, me permita a modéstia, eu estive lá dentro das 4 linhas e eu sei o que é um vestiário. Se o treinador tem o vestiário na mão, o time pega a liga, certo? Mas se o grupo não comprar a ideia do jogador, do treinador, seja ele mais antigo, experiente ou novato, não tem jeito. Tudo depende do grupo de jogadores comprar a ideia do treinador para que ele tenha o grupo na mão e o vestiário fechado, como também tem a parte da diretoria extracampo, que tem que ter organização e um diretor de pulso firme, porque lidar com o ser humano é realmente difícil. O que é que acontece nessa história? O treinador teve briga com qualquer um, eu acho que eu já comentei isso aqui, qualquer jogador. Nós estamos falando aí do Tite, principalmente, por ter chegado à seleção, com o Gabigol. O Gabigol, na época, era o quê? A estrela do Flamengo. Então, esse negócio de se ganhar 2, 3, empatar 2, 3 e perder e ser demitido, isso faz parte do folclore e faz parte, certo, da nossa nação brasileira, da nossa cultura com referência ao futebol. Em suma, se perdendo tudo isso, aí vai para o brejo tudo. Mas respondendo afirmativamente a sua pergunta, eu ficaria em cima do muro. Depende muito do treinador, da experiência dele, como depende muito da sagacidade do jovem treinador, por estar estudando, por ter novos métodos, e que o antigo já se sente o dono da cocada preta, não vou perder tempo em ver isso, e o jovem tem tempo para estudar. Então, a tendência, presidente, é que o jovem vá tomando lugar dos treinadores antigos e eles descem a borda do campo e passem a ser um supervisor, um diretor de futebol, por aí vai. Como já houve o caso do Muricy, recentemente, do Soldado, que era do Flamengo lá no Corinthians, e do Rafinha, que deixou de ser jogador há pouco tempo e hoje é o diretor de futebol. Com o Felipe Luiz, eu tive a oportunidade de comentar isso. Antes dele dizer o sim à diretoria do Flamengo, certo, ao Landim, ele reuniu um grupo de jogadores e jogou as cartas dele na mesa. E graças a Deus, para a nação rubro-negra e para o Clube de Regatas Flamengo, o grupo comprou a ideia dele, que continua comprando. Pois é, isso é importante. Eu fiz essa pergunta porque hoje a tecnologia hoje é muito rápida, né? E muitas vezes aquela, vamos dizer, a raça de um jogador só que queira resolver o problema sozinho, ele não consegue fazer isso. Hoje muito esquema tático. Eu acho que até o técnico, tanto o jovem quanto o treinador cascudo, ele tem que fazer, ele tem que ter uma visão de jogo durante a partida, ele tem que ter um plano B. Lógico. Ele tem que ter um plano B, por exemplo. E o jogo não está dando daquele jeito, se brincar tem que ter um plano C, mas tem que ser uma coisa rápida, né? Aquele antigo, vou esperar primeiro cair a chuteira do outro lá para mim, mas não, tem que ser uma coisa rápida. Por isso que eu fiz essa pergunta, que hoje nós temos aí, chegando aí novos técnicos, uma safra nova de técnicos, e o atleta você falou do vestiário aí, mas no vestiário também, o técnico tem que ter o vestiário na mão, mas não tem que lidar muito também com a vaidade daqueles que acham que é intocável ali dentro, ali, que os outros podem sair, mas ele não. Aquele cara que não entende isso. Eu tenho a impressão, eu fico a me perguntar o seguinte, que é que um jogador,
um jogador bom, que porventura em algum momento é substituído, como é? Porque eu nunca estive assistindo uma conversa num vestiário de futebol. Nunca. Nem quando o senhor jogava lá? Mas não quebrava, né? Não existia Lá no vestiário. Taquaral, né? A gente ficava era na beira do campo, trocava de roupa na beira do campo, né? Durante a viagem, né? A carreta de um trator, É verdade. Ele ia Então, trocar, chegava lá e arrumar. eu fico a me perguntar, assim, teve uma época que eu disputava torneio, já com a idade um pouco avançada, na UAB. Então, eu estou dizendo que eu nunca vi, mas eu tive a oportunidade de ver, de assistir, mas não era muita reclamação não, Nilton, não era. Mas acerto de contas ali, acerto do time. Era, mas eu acho que se tratando de um time profissional, o vestiário, depois de um jogo em que não foi lá muito proveitoso, deve ter uma discussão ali, e até do jogador com o técnico, ou com a comissão técnica, o porquê de eu ter sido substituído. Você observa que tem jogador que sai com balançar na cabeça. Esse final de semana mesmo teve. Mas eu queria dizer para o senhor o seguinte, que nessa hora aí, o técnico tem que ser mais inteligente do que o jogador. E o técnico tem que saber cobrar. É igual esse do Memphis, ele perdeu um pênalti que significou o seguinte, a derrota para o Corinthians. Aí vai lá no vestiário, vai falar o que para o cara? Tem que ser inteligente e falar, olha, aconteceu, é um fato, o que pode acontecer no futuro? Vamos treinar mais, vamos ser mais espertos, porque aquilo ali também foi uma ingenuidade Agora, pênalti por pênalti, o colega dele que perdeu um pênalti no Maracanã, batido daquela forma, né? Que ele foi, chegou perto da bola, bateu devagarinho e o goleiro estava no meio. Perdeu o Gabigol, Pelé perdeu o pênalti, Sócrates Zico perdeu pênalti em Copa do Mundo. Zico perdeu. Copa do Mundo. Agora, ali dando um adendo aqui, doutor, com referência a vestiário, eu assisti, vou dar nome aos bois, porque eu não sou de ficar em cima do muro. Havia, confesso que não sei se já é falecido, treinador do Remo chamado João Avelino. Passou por Brasília, passou por Distrito Federal, foi treinador. Eu assisti o Remo dando 3-0 no primeiro tempo e ele entrar literalmente chutando a porta do vestiário, o time dele ganha 3-0. Não estou gostando porque vocês não estão fazendo aquilo que eu determinei. Então, dentro de vestiário é onde filho chora e mãe não vê, como nós dizemos no quartel. Então, João Avelino passou pelo. Então, meu amigo telespectador, é isso aí. O futebol, por isso que é apaixonante, né? É muitas coisas para falar. Mas antes de encerrar, doutor e meu amigo Roy, vou falar aqui do Candangão aqui. O Candangão, que nesse final de semana aí, tivemos aí o Real. Tantas viradas teve aí nesse jogo, né? O Real Brasília perdeu para o Paranoá por 5-4, o Sobradinho perdeu para o Gama por 1-0, o Ceilândia perdeu para o Capital aí por 3-0, o Samambaia venceu o Brasília por 4-1 e o Brasiliense venceu o Aruque por 2-0. Mas uma particularidade aí, o jogo do Gama e Sobradinho. Vamos ver o gol aí do Clemente, que está na boca da galera aí, principalmente aqui no Candangão. A jogada é boa com o Kennedy, ele levanta essa bola para chegada na trave, olha o Clemente! Tá lá dentro! Gol do Gama! Chacoalha!
chacoalha o limoeiro, pimba na gorduchinha direto pro fundo do gol. Coisa linda, tem capim queimando, tem rede balançando, indivíduo competente, Felipe Clemente, ele carimba e assina. Pois é, o Clemente, que jogou no Ceilândia, jogou em várias equipes aqui do Distrito Federal, fazendo história aí agora no Gama. Quem está contente com isso aí é o presidente, né? O presidente que esteve já no nosso programa, falou várias vezes. O presidente Wendel. O Wendel, mandar um abraço para ele lá. Então tá assim, o Candangão tá assim, ó. Primeiro o Gama vem liderando aí, isolado, com 16 pontos. Segundo vem o Brasiliense com 11. Terceiro vem o Samambaia com 11. Quarto vem o Sobradinho com 11. Em quinto vem letra minha aqui, o Ceilândia com 10. Aliás, o sexto vem o Ceilândia com 10. É o Capital que vem em quinto. Em sétimo vem o Paranoá com 6. Aí o Real vem em oitavo com 4. Em nono vem o Aruque com 3. E em último lugar, em décimo, Brasília com 3. E olha, o Candangão está aí, essa aí foi a sexta rodada. E agora nós vamos ter aí a sétima rodada. E promete muito aí, mas só depois do Carnaval agora. Todos os jogos agora só depois do Carnaval. Volta no dia 2, dia 7, dia 11. Dia 11 volta aí os jogos aqui do Candangão. Eu sei que o senhor não está acompanhando o Candangão e nem o Roy. Muito pouco. Muito pouco. Mas o Candangão desse ano, o doutor, está tendo uma técnica. Além de ser, né, bastante corrida aí o calendário, mas eu estou vendo aí que alguns atletas estão se destacando, né, como o próprio Clemente aí, o goleiro lá do Gama, o Reinaldi, o Sucuri lá no Ceilândia, né? Agora, mas está bom, o Candangão está bem organizado. Nós vimos aí o seguinte, foi 1-0 para o Gama contra o Sobradinho. Ali era uma disputa de liderança. Pois é, mas mesmo assim, o Gama jogando no Bezerrão, o Gama é quase imbatível. Esse placar de 1-0 apenas em cima do Sobradinho, eu acho que foi um placar. Não refletiu a superioridade do Gama. E da torcida. Mas foi no defender, viu, João? Foi no defender, tá certo. Foi lá no defender, foi fora de casa. Foi fora de casa. Então tem aí seus motivos. O outro aí, lá no Ceilândia, foi no Abadião? Não. Também fora de casa. Não, foi no Abadião. No Abadião, é outra particularidade. Nós já estivemos no Abadião, com quase foi no Abadião. uma centena de vezes transmitindo. Agora e ali é difícil, ali é difícil para ganhar do Ceilândia lá dentro. O verdadeiro caldeirão. Eles estão falando muito aí com relação aí ao Brasiliense, né? Porque o dono do Brasiliense tem lá o Samambaia, que está em terceiro, o Brasiliense em segundo, aí depois vem Sobradinho, vem aí o pessoal está começando a reclamar muito, porque não pode ter alguma jogada de resultados. Eu não acredito, não. Você não acredita nisso? Em relação a isso. Eu não vou aqui externar um juízo de valores, porque eu não tenho, eu peguei a informação, eu não tenho conhecimento do fato. Eu vou falar a respeito da informação da mídia, em que o presidente, o diretor máximo da uma equipe, que tem em suas mãos, Roy, nada mais, nada menos do que 5 equipes do Distrito Federal. Palavras da mídia, do jornal, de que ele... o que eu estou falando não é o Wilmo que está criando, eu estou dizendo o que eu li nos jornais, especialmente no Estadão e no Metrópole, no Estadão, é que
tem-se a capacidade de direcionar na hora em que Precisar de um resultado. a pessoa retira um dos melhores ou os melhores jogadores daquela equipe que faz parte dos times, segundo falam, administrado, né, por ele, e aí ele direciona para poder favorecer, ou para perder ou para ganhar. Mas é verdade isso, Wilmon? Não, eu não sei, eu não estou dizendo que isso é uma informação do Wilmon. Não estou fazendo juízo de valores, eu estou falando o que eu li na imprensa. Que comprou. Exatamente. Então é isso. É verdade? Não sei se é verdade. Mas acontece, é o que fala por aí. Mas acontece que nesse caso aí, eu acho que o presidente aí dessas equipes tem nada a ver com isso. Por quê que eu falo isso? Tem um arbitral. Passou por lá. Em Passou novembro. por lá. Ninguém contestou, ninguém falou nada, assinou, não dá assinado. Passou Ele por lá. vai chorar onde? Vai chorar. Você está jogando a batata quente em cima para a Federação Brasiliense? Não, o arbitral, A arbitral da Federação. Pois é, mas os da clubes federação. aceitaram, os outros clubes aceitaram. Neste ano estaremos lá, olha. Tá? Eu acho que nem a federação tem culpa. Os clubes, sim. Entre eles, porque entre eles. assim, assinaram. Para lá. Como é que vai ser o negócio aí? É o regulamento que se fala. E aí não vamos tem que nos chorar, referir, não, tem vamos que- nos referir Pode chover sobre o molhado. aos clubes só de Brasília. Mas você observa o seguinte, que em todo o território brasileiro, os clubes participam do arbitral, assinam a concordância do calendário e depois fica discutindo o calendário, criticando o calendário. eu acho que é são isso. muitos jogos, porque vai prejudicar, a equipe está cansada, mas e por que então não protestou no momento Não tinha próprio? na hora certa ali, não levantou a exatamente. questão e pôs na mesa. Não, aí vai ter que ter uma... Como é que vai ser isso aqui? Milton, nós já fomos, você já foi e eu já fui só, nós já fomos várias vezes no arbitral. Eu só vi, Roy, um protesto e uma reclamação da tabela do arbitral, me parece que... Do Belmonte. Foi uma do Belmonte e outra do próprio presidente do Brasiliense. Inclusive foi embora, parece que foi embora e deixou a menina lá. A Eu filha lembro dele. disso, eu lembro. A filha dele, então, concordou, todo mundo concordou. Sempre nós falamos isso, não lembra? Sempre nós falamos lá. Concordou, isso depois aqui. que assinou, aí tem que entrar no jurídico, contrata o doutor Wilmo, que ele vai lá e dá uma explanada, como é que é o negócio. Mais alguma coisa aí, meu amigo Roy, que já está olhando o relógio ali, que eu acho que tem alguém já Não, eu estou ligando. recebendo aqui uma mensagem no WhatsApp perguntando se a bancada do Tribuna vai pular o carnaval, brincar o carnaval do pacotão. Não. E nós vamos ter programa quando? Só Nós vamos ter- na quarta-feira de Aqui- cinza ou na semana seguinte? Aqui não tem folga, não. Até Na Semana que vem, terça-feira que vem estaremos aqui. Nós Estaremos Tribuna do aqui. Esporte. Olha, Quando aqui estaremos. pode, obedece que tem. Agora já sim. falei, Agora isso é tem um presidencial. negócio. Isso é presidencial. Aqui agora é o arbitral nosso aqui. Vocês assinam que tem? mas Então depois não clama, não. Estarei aqui. Obrigado, na Roy. Mais terça-feira. alguma coisa aí? Não, agradecer mais uma vez, certo, o privilégio de estar sentado nessa bancada e dizer a você, internauta, não queira ser o dono do mundo, queira ser o filho do dono. Até a próxima. Hoje eu não tenho. Essa aí eu tenho que ficar em cima do muro também. Hoje eu não tenho, porque ele foi muito fundo. Ele foi Arrebentou a muito pipoca. fundo. Ele arrebentou a pipoca sem azeite. Tá bom? Arrebatei a boca do balão sem intenção. Só dizer para os internautas, olha, muito obrigado mais uma vez, vocês mandam mensagem para cá, continuem mandando a mensagem. João Paulo, olha, um grande abraço, e eu queria que alguém mais aqui da região, do entorno,
de qualquer outro local aqui do Brasil, que mandem mensagem aqui para nós. Eu sei que vocês assistem, veem o programa, mas dá uma alôzinha aqui para nós, que nós vamos gostar de ficar comentando isso aqui. Manda um abraço para o Zé lá, que o Zé manda um abraço para o senhor todas as transmissões. Mandar, não é mesmo? Mandar um abraço lá para o Zezinho da churrascaria? Não. Esse churrasco tá difícil, hein, Zé? Tá. É o narrador que a galera gosta. É o narrador. Obrigado, meu caro Expedito Moreira, que adotou um nome agora, outro dia eu não sei por quê, Exped Moreira. Por quê? Você está despedindo, né? Não, Ele pôs o nome agora do Jade, né? O Jade, o repórter dele, agora é Jade Massa. Ah, é? Não Jade sei, Massa. não vi não. Então, manda um abraço para o Expedito, um grande abraço para você, muito obrigado pela referência que você fez outro dia lá no ar durante as transmissões, mas eu teve um dia desse aí que eu liguei o meu telefone lá na Rádio Massa e fiquei um tempão e não ouvi você falar meu nome. Aliás, eu até mandei no chat, mandei uma mensagem para ele a respeito da transmissão, da qualidade da transmissão. Não, eu não ouvi ele fazer referência à mensagem que eu mandei. De qualquer forma, Expedito, muito obrigado, um grande abraço e um abraço a todos os internautas. Muito obrigado mais uma vez e até semana que vem. Pois é, meu amigo, estamos terminando aqui o nosso Tribuna do Esporte. Mandar um abraço aqui para o meu amigo João, que é corintiano roxo. Ele não está muito bem essa semana, não, porque... Aí, ó, viu? Já está ali parando ali, mas faz parte, é campeão da Supercopa. Já pode bater papo. E a gente volta aí a semana que vem, se Deus assim permitir, com mais um Tribuna do Esporte. Hoje nós também, depois daquela ali, nós não temos nem como falar. Eu vou, no próximo programa, vou buscar no fundo do baú alguma coisa para eu falar aqui no final do programa. Promete? Prometo. Está prometido. Vamos ver. Então, meu amigo, você que está sempre ligado aí conosco, muito obrigado, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, manda a sua mensagem, que aqui, se você falar que eu sou ruim, eu vou falar aqui que eu sou ruim. Não tem esse negócio não, né, doutor? Se falar que o meu time é ruim, eu vou junto com ele. Então, o máximo que a gente faz é justificar porque o time leva 16 gols numa temporada de cabeça. De cabeça. Okay? Um abraço. Deus tem uma zaga terrível, horrorosa. Horrível. Então, tá bom, um abraço. Abraço a todos.